Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos ver a segunda igreja das 7 cidades do Apocalipse. A igreja de Esmirna, a igreja perseguida. O relato desta carta está em Apocalipse 2, 8 a 11. Esmirna era uma cidade muito rica, muito próspera, muito dissoluta. Das 7 cidades existentes na Turquia e que compõem esse corpo de 7 igrejas, apenas Esmirna sobrevive até hoje com o nome de Izmir. Ela era considerada uma das mais belas cidades da Turquia, da Ásia Menor, sendo comparada como a flor da Ásia, e pelos poetas ela era comparada com o arco-íris. O seu pequeno porto lhe dava muita segurança e era notório a fidelidade dela ao Império Romano. A igreja é uma das 2 únicas igrejas às quais Jesus não dá nenhuma palavra de repreensão. Foi duramente perseguida, e uma perseguição que foi incentivada pelos judeus e até mesmo por aqueles que se declaravam judeus para assim o fazerem. O mais famoso mártir de Esmirna foi Policarpo, que foi queimado vivo por não negar sua fé em Jesus Cristo. Jesus se apresenta a essa igreja de 3 maneiras, em Apocalipse 2:8. Primeiro, ele se apresenta como aquele que esteve morto. Se esteve morto, não está mais morto. Ele vive para sempre ao lado de Deus Pai. E exorta essa igreja para que ela seja fiel até a morte, para que ela receba a devida recompensa por isso. Jesus se apresenta também à igreja de Esmirna como o primeiro e o último. Ele é o primeiro não somente quanto ao tempo, mas quanto à sua importância. E é o último por ser alvo de toda a existência, o princípio de vida após a morte. Jesus se apresentou ainda como aquele que tornou a viver. Assim, a igreja de Esmirna recebeu na sua apresentação uma promessa válida sobre a vida ressurreta, a grande esperança da vida cristã após a morte. A declaração de Cristo à igreja. Apocalipse 2:9, Jesus se apresenta, faz 3 declarações a essa igreja. A primeira: conheço a tua tribulação. Os crentes estavam sendo mortos, esmagados, estavam sendo sacrificados por causa de sua lealdade a Jesus Cristo. Mas Jesus diz: eu conheço a tua tribulação, eu tenho conhecimento de todas as situações pelas quais vocês passam. Conheço a tua pobreza também. Os crentes de Esmirna eram ricos e, por causa da perseguição, perderam todos os seus bens, perderam posição social, perderam empregos, tudo por causa da perseguição que sofriam. Jesus acrescentava a isso, juntamente com Paulo e Tiago, que bem-aventurados são os pobres, porque as pessoas que se tornam fiéis a Jesus e são capazes de permanecer fiéis até a morte a Ele, são pessoas pobres de espírito e, portanto, bem-aventuradas. E ainda disse para aquela igreja: eu conheço a blasfêmia dos judeus, porque os judeus que montaram, os judeus que planejaram toda essa perseguição à igreja de Esmirna e ainda traziam para o meio de si pessoas que não eram judias
e que diziam ser judias, a fim de formarem um grande batalhão, um grande exército de perseguição à igreja de Esmirna. Mas no versículo 10 vem a garantia que Cristo dá. Primeiro, não temas. Isso significa que as coisas vão melhorar. Eu também fui posto à prova. Cristo disse: vocês estão sendo à prova, estão sendo postos à prova. Eu também fui, por isso estou dizendo a vocês: não temam, porque vocês vencerão. Depois Jesus diz que eles vencerão em 10 dias. Não será necessariamente 10 dias de 24 horas, mas isso Jesus quer dizer que o tempo da perseguição será um tempo curto, um tempo pequeno, e que logo aquilo tudo passará. E então aí vem a quarta garantia de vida. Vocês receberão a coroa da vida. Esta seria a recompensa a ser recebida. Coroa, sinal de alegria depois da provação e da aflição. E a promessa final de Cristo que está no versículo 11. Quem permanecer firme padecerá a morte do corpo, mas jamais a morte da alma, pois viverá a vida gloriosa de Cristo Jesus. Temos o Mestre que passou por tudo e que passou por tudo que nos aflige e muito mais aquilo que nos aflige. Tudo está sob o controle de Cristo. Ele sabe o que está acontecendo conosco e o que acontecerá. Ele promete um galardão para quem permanecer fiel. A segunda morte não acontecerá conosco, porque com Cristo nós a venceremos. Jesus venceu a segunda morte, a igreja de Esmirna venceu a segunda morte e nós venceremos a segunda morte. Assim seja.